E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma das maiores ferramentas que o médico tem à sua disposição, que ele diferencia ali de máquinas, enfim, que vai garantir com que o médico nunca seja substituído, que é a consulta. Então, a gente vai discutir aqui conceitos, né, para que a gente consiga elevar o nosso atendimento para um outro nível, né, conceitos que possam transformar a nossa consulta em uma ferramenta de encantamento e de fidelização de pacientes particulares. Certo, Sidney? Show de bola, é isso aí, Arthur. A consulta médica, infelizmente, ela foi banalizada, né? Se você for pegar aí os colegas que trabalham no SUS, né, infelizmente, que trabalham nos planos de saúde, até em clínicas populares, a gente consegue enxergar que o preço da consulta, o valor, né, atribuído à consulta, ele tem diminuído com o tempo. Isso é uma das coisas que mais desvaloriza, inclusive, o profissional médico. Por quê? Porque a consulta, a gente vai falar aqui, a gente vai mostrar isso para vocês, a consulta é e vai sempre ser a principal ferramenta de qualquer médico, seja cirurgião, seja pediatra, GO, obstetra, não importa. Por quê? Porque por mais que você seja um ótimo cirurgião plástico, por exemplo, para um paciente se submeter a uma cirurgia plástica, ele precisa passar por um encontro. Esse profissional, ele precisa, mesmo que ele tenha todo um arsenal técnico, de formação técnica, enfim, espetacular, ele vai precisar lidar com outro ser humano e fazer com que esse outro ser humano confie nele, né, e se submeta e pague um valor caro para se submeter a um procedimento cirúrgico, por exemplo. Então, se engana quem acha que a consulta é importante apenas para o clínico, enfim. E quando a gente fala de atendimento particular, consulta, a gente já falou isso em vários outros conteúdos, mas a gente está sempre recebendo colegas novos aqui nos nossos canais, a gente repete até para ser didático. O ápice do relacionamento médico-paciente sempre vai ser a consulta. Você pode ter um marketing maravilhoso, você pode ter uma super agência aí fazendo seu marketing com seus vídeos com legenda, headlines bonitas, muita copy, muito tráfego, gastando muito dinheiro, as pessoas sendo direcionadas para a sua clínica, você pode ter uma clínica maravilhosa, mas se na hora de você atender esse paciente, você não conseguir gerar o que a gente vai mostrar aqui hoje, se você não conseguir tocar onde você tem que tocar nesse paciente, como a gente vai mostrar aqui hoje, todo o seu investimento pode ir por água abaixo. Tudo isso pode cair por terra. E a consulta, né, é uma das grandes ferramentas de diferenciação que o médico tem. Então, como você falou, né, tá havendo uma banalização. E se a consulta que ele vai ter no seu atendimento particular for uma consulta semelhante à que ele tem ali, por exemplo, num atendimento por plano ou numa clínica popular que seja, por que ele pagaria uma consulta particular? A ideia é essa, você usar o momento ali da consulta. A gente defende aqui na nossa estratégia que existem 4 momentos, né? O primeiro momento é antes do paciente ele conhecer. Então, envolve ali todo um conjunto de ferramentas de captação desse paciente. É um primeiro momento, de fazer com que essas pessoas te conheçam. Um segundo momento é a partir do momento que ele chega na sua clínica, né? E aí vai envolver todos os outros aspectos ali da sua clínica, do seu ambiente, da sua equipe e tudo mais. Mas, de fato, o ápice, o que pode fazer tudo isso aqui cair por terra, a consulta. Que é o momento onde você vai, de fato, exercer a medicina, né? Onde você vai, de fato, enfim, perseguir alguns objetivos, né? E entre os quais a gente vai citar aqui alguns que muitas das vezes não são perseguidos, né, não são atingidos durante uma consulta, muito além do diagnóstico e tratamento. E aí, falar de consulta sempre para mim é muito bacana, porque inclusive foi a consulta que me trouxe para o CVM, para poder fazer essa parceria contigo, essa parte da comunicação e tudo mais. E uma das coisas que mais me emociona de verdade é quando a gente recebe depoimentos dos nossos alunos. Quando eles falam da consulta. Então, por exemplo, tem um aluno nosso, ortopedista, que falou que comecei a receber elogios. Tem uma aluna que é pediatra, que inclusive eu fiz uma consultoria com ela recente, e ela falando assim, eu hoje consigo escutar mais o paciente, eu consigo ser mais empática com as mães, né, com os pais. Já imaginou um pediatra, por exemplo, que não é empático? Já imaginou um oncologista que não é empático? Já imaginou, enfim, quem lida com dor? E a maioria de nós, 99,9% de nós, como médicos, a gente lida com sofrimento diariamente. Mas, infelizmente, a nossa formação, por não nos ensinar isso, pelo contrário, de forma deliberada, até nos afasta disso. Não, você não pode, né, demonstrar nenhum tipo de fraqueza, você não pode encostar em nenhuma emoção do paciente, porque senão você vai ser fraco e não sei o quê. E isso acaba faz com que a gente se afaste do paciente. Quando a gente recebe esses depoimentos dos nossos alunos, isso é uma das coisas que mais me deixa feliz, né? Que mostra que a gente está no caminho certo, que mais do que só ensinar marketing, gestão, essas ferramentas que também a faculdade não ensina, nem a residência, mas que a gente fala aqui do coração da relação médico-paciente, que é a consulta.
para mim, especialmente, fico muito feliz, né? Muito feliz. Tem a história de um otorrino também, né? Um aluno nosso que ele falou: eu sempre atendi paciente com rinite, mesmo no particular, atendia rápido. E depois do curso, na verdade, ele falou isso antes de entrar no nosso curso, né? Ele falou: fui botar algumas ferramentas que vocês ensinam em prática e eu consegui fazer uma consulta como eu nunca tinha feito. Eu demorei ali 30, 45 minutos com um paciente que tinha só um sintoma de rinite. Na maioria das outras vezes, eu prescrevia ali um antialérgico, fazia algumas orientações e pronto. Mas dessa vez não, eu fui entender essa paciente, nananã. E é isso, né? Às vezes a gente foca muito, né, Arthur, na questão só do diagnóstico e tratamento. Se a gente só focar nisso, daqui a pouco uma máquina substitui a gente. Exatamente. O maior diferencial do ser humano é ser humano. Então a gente sabe que está tendo uma evolução tecnológica, e que bom que está tendo. E a probabilidade, né, de máquinas errarem diagnósticos, né, específicos em algumas áreas, logicamente, é menor do que a do ser humano em si. Mas todo e qualquer área que dependa ali de relacionamento humano, provavelmente ou muito dificilmente vai ser substituído. A gente vê grande parte, infelizmente, de colegas tendo consultas de máquina. Consultas, você falou em alguns pontos, né? A gente vai citar aqui alguns pontos que a gente defende na consulta, mas infelizmente a gente define, né, a consulta máquina, aquele tipo de consulta onde você não escuta, onde não há nenhum tipo de... há sempre um direcionamento para o paciente, não é ele que traz as informações. Sempre, a todo momento, você está ativamente buscando algum tipo de informação dele. Quando há algum tipo de limitação até do tempo que ele fala. A gente sabe que existe ali uma orientação, né, semiológica ali de você ir fazendo direcionamentos ao longo da anamnese. Às vezes a gente acaba supervalorizando essa orientação, interrompendo ali o nosso paciente muito antes dele começar a falar aquilo que de fato ele veio fazer ali, né? Então, de fato, te dar as informações que você precisa. Você já sai por ali, às vezes, em alguns segundos de consulta, não é isso, Sidney? Já sai em segundos já interrompendo. 23 segundos foi o tempo que um estudo já evidenciou que a gente interrompe o paciente ali no início da consulta. Quando a gente se coloca no lugar desse paciente, né? Quando a gente faz esse esforço de se colocar no lugar do paciente, o paciente está ali, muitas vezes, vamos ficar aqui no consultório particular, né? Então ele desembolsou ali um valor que pode ser que para algumas pessoas pode ser muito, para outros pode ser pouco, mas ele fez um esforço. Muitas vezes, se você não tiver um POP ali bem estruturado, se você não for aluno do CVM ainda, você pode ter ali um tempo de espera muito grande, o paciente então espera pelo seu atendimento. Se você não tiver ali toda uma estrutura de oferecer algumas coisas ali, para poder minimizar esse tempo de espera do paciente, ele pode chegar já na sua consulta por aqui já, né? Poxa, eu tô pagando, ou seu secretário não tratou ele bem. Quando ele chegar na sua consulta, ele tá ali, já passou por uma experiência ruim. Na hora que ele vai falar, a angústia dele, que ele esperou por dias às vezes, e aí ele tá falando, você, tá, mas isso vai para onde? Isso começou quando? Isso não sei o quê, isso não sei o quê. Pronto, você acabou de... Se ele já estava ali num momento de pré-consulta ruim, você acabou de desconectar ele totalmente, né? De inibir ele, né? Existe, querendo ou não, existe uma autoridade médica, o paciente respeita muito o médico, principalmente quando a gente está falando nesse contexto do paciente tirar, quando o paciente, já pararam para pensar que quando o paciente tira dinheiro do bolso dele, ele espera para ser atendido por você, de forma inconsciente ele já te vê como autoridade, ele tá indo te consultar, ele está indo buscar uma opinião especializada sobre um problema de saúde dele. Então existe um respeito muito grande, uma honra muito grande que esse paciente presta para a gente. Tudo que ele quer é que a gente muitas vezes escute, deixa ele falar. E a gente, infelizmente, por falta de treinamento, por falta de todas essas técnicas e esses conhecimentos que a gente fala aqui, a gente acaba dando um tiro no próprio pé, né? Isso é um dos principais fatores que pode estar colocando sua consulta aí particular no bolo das consultas, plano de outros locais aí que não prestam atenção nisso. E um grande ponto, né, uma frase até que a gente sempre defende aqui, é que o sistema límbico, ele vende muito mais do que o neocórtex. Então, quando a nossa consulta ela é muito racional, muito ali direcionada exclusivamente para diagnóstico e tratamento, você não conecta, você não vende, você não é lembrado. Se você for pegar aqui as suas emoções, toda emoção, se você for pegar aqui a sua memória, né, toda memória relacionada a algum evento emocional, né, ela é muito mais forte do que uma memória racional. Basicamente, uma das ferramentas de memorização é você associar determinadas informações com aspectos emocionais. Então, se eu perguntar aqui para você o que você estava fazendo no dia que caiu as Torres Gêmeas, você provavelmente vai lembrar. Então, no dia que
enfim, o Brasil ganhou a Copa tal, no dia que você se formou. Então, eventos de emoção forte tendem a ser mais lembrados. Ao passo que eventos extremamente racionais, você provavelmente não lembra aí muitos dos momentos onde você estudou determinado tipo de assunto, porque eram situações exclusivamente racionais. Então, mas eu lembro da minha primeira nota baixa na faculdade. Eu achava que porque estava associado a uma emoção. A emoção, seja ela positiva, seja ela negativa, seja ela... Enfim, todos os eventos emocionais, eles tendem a ser mais lembrados, tendem a ser mais... E até no ramo das vendas também, né? As vendas, a nossa decisão, ela é emocional. Então, nós decidimos baseado em emoções, seja de fuga de dor, seja de busca de prazer. Então, essas emoções norteiam processos de decisão, e a partir do momento que você decide, você vai buscar argumentos racionais para justificar aquela decisão. Mas o processo de decidir, ele é emocional. Se você, na informação que você passa antes do paciente lhe conhecer, você é exclusivamente técnico, então se você exclusivamente explica uma doença falando só dos aspectos técnicos daquela doença, o hipotireoidismo é uma redução de hormônios tireoidianos. E pode manifestar com astenia e com sonolência e... Enfim, você foi exclusivamente racional. Ao passo que, se você utiliza de emoção no seu discurso, né, do tipo... Hoje em dia é muito comum, né, nós encontrarmos ali pessoas cansadas, né, pessoas que estão ali, que infelizmente não estão conseguindo aproveitar o melhor momento com a família, não estão conseguindo ter o melhor tipo de produtividade no trabalho, né, por causa de cansaço. E hoje em dia, uma das causas que a gente vê pode justificar esse cansaço é a deficiência dos hormônios da tireoide, uma doença chamada hipotireoidismo. Então, você inverte o jogo, em vez de ser exclusivamente racional, você for começar pelo emocional, você tende a ser muito mais, ser uma informação mais lembrada, que chame mais a atenção do paciente do que quando você é exclusivamente racional. Só que isso também a gente traz para a consulta, não é isso, Sidney? A gente tende a focar exclusivamente em captar ali as informações que a gente precisa para estabelecer um diagnóstico, e a partir dali a gente já aciona ali alguns gatilhos que estão pré-determinados, ali, alguns sistemas que estão pré-determinados, para esse diagnóstico, esse tratamento. E aí você, uma vez tendo ali uma hipótese diagnóstica, você ou já passa ali uma conduta, né, de diagnóstico ou de tratamento, né, uma vez que você já tem um possível tratamento na cabeça. Basicamente você faz, tudo muito racional, tudo muito lógico, tudo muito direto. Preciso conduzir a minha consulta para eu captar o maior número de informações, para eu ter um diagnóstico, para eu apertar aqui um botão e sair uma conduta. Então, isso não cria diferenciação. Isso não cria memória no paciente. Porque sistema límbico, porque você não envolveu o sistema límbico. E aí a gente fala do segundo passo de uma consulta que a gente fala, né, que é o explorar. Então, numa consulta máquina, que a gente está chamando aqui, esse é um dos principais pontos que os estudos mostram que a gente ainda está muito distante de fazer, que é exatamente fazer o que você falou, que é explorar as emoções do paciente. Então, imagina esse paciente que eu dei o exemplo, que ele passou já... Ele está com algum sofrimento e ele quer sua opinião. E ele já passou por uma série de desafios para até chegar na sua frente e te perguntar. E na hora de te perguntar, na hora de falar contigo, você, como a gente falou, ou você interrompe ou você foca só no racional. Você só quer saber ali do sintoma físico, por exemplo. Quando você faz isso, quando você, por exemplo, e quando ele fala, por exemplo, do sofrimento dele, você não demonstra empatia, ou seja, você não demonstra que se importa, você desconecta. Esse paciente não conecta com você. Se ele não conecta com você... A chance dele, primeiro, dizer tudo o que ele queria dizer diminui. Então você tem uma chance de errar o diagnóstico. Porque beleza, você pode até pensar no diagnóstico ali de acordo com as informações que você teve. Mas, de novo, estou aqui num papel agora aqui de professor. O que os estudos mostram? Os estudos mostram o seguinte: quando a gente consegue explorar de forma adequada não só a parte do sintoma físico do paciente, mas entender os contextos de vida desse paciente, psicológico, familiar, de trabalho, a chance de a gente acertar o diagnóstico aumenta assustador. A gente está falando de 80%, né? Alguns estudos mostram. Não é só ser um médico bonzinho, não é só ficar fazendo conversinha, sabe, dar migué, não, sabe, que nem a gente fala aqui, ficar enrolando o paciente. Não é nada disso, não. É técnica. A gente está falando de técnica para você conectar emocionalmente com o paciente. A empatia, né, dentro da questão emocional, é uma das principais ferramentas. E a gente vai falar para você daqui a pouco sobre como que você pode utilizar isso na sua consulta inteira. Lembra que a gente falou a diferença de uma consulta máquina para uma consulta humana? Pois é, a empatia é um dos grandes
ingredientes que você deve utilizar na sua consulta humana. Cuidado para não interromper o paciente, cuidado para não só focar no racional, para tentar fazer uma consulta mais emocional, a gente vai te mostrar como. Cuidado para quando for explicar o diagnóstico também, tentar dar mais clareza para o paciente, falar numa linguagem que ele entenda. Se você for dar um diagnóstico que gere nele uma emoção negativa, que é o que acontece na maioria dos casos, você precisa também demonstrar empatia, né? Cuidado com isso. Cuidado também para não querer decidir a vida do paciente por ele, né? Envolva o paciente, pactue com ele. A gente vai falar mais sobre isso a partir de agora, não é isso, Arthur? Isso. Queria que você já pudesse já engatar ali, dando ali vamos só ampliar um pouco mais esse conceito da consulta, né? Que a gente está muito falando de diagnóstico e tratamento. Ah, mas se não é só diagnóstico e tratamento, o que poderia ser? Né? O que de fato é uma consulta mais ampla, mais emocional, mais humana, menos máquina, menos só diagnóstico e tratamento? O que além disso, o médico precisa se preocupar pensando em encantar e fidelizar esse paciente? Show de bola. A gente sempre orienta que um dos primeiros livros que você busque adquirir para você melhorar a sua consulta, para sua consulta ir para o próximo nível, chama-se Entrevista Clínica, do Francisco Carrió, que é uma das referências que a gente usa aqui. Tem um livro também de brasileiros que é Habilidade de Comunicação para Pacientes e Famílias, de um grupo da Universidade Federal do Ceará. Então a gente recomenda também. Mas o Francisco Carrió, ele fala, Arthur, que existe um pré-requisito básico antes da gente pensar no diagnóstico e tratamento, que é uma coisa que ele chama de aliança terapêutica, que é basicamente isso que a gente está falando, é como você utilizar a comunicação, as ferramentas de relacionamento médico-paciente para gerar nesse paciente um vínculo forte. Forte de quê? De confiança. A gente precisa entender que o paciente, para ele comprar da gente, seja uma orientação de mudança de estilo de vida, seguir uma orientação terapêutica, de tomar remédio, de submeter um procedimento cirúrgico, de fazer um exame, a gente precisa ganhar a confiança desse paciente. E eu repito, eu acho que nunca ninguém deve ter te dito isso. Você que está ouvindo isso pela primeira vez, que está assistindo pela primeira vez. Mas o nosso grande objetivo faz parte do nosso trabalho ganhar a confiança desse paciente. E a gente te ajuda com isso. Desculpa só te interrompendo, porque se você não ganha confiança, a probabilidade dele seguir seu tratamento é menor. E se ele não segue teu tratamento, a probabilidade dele ter resultados é menor. Se ele não tem resultado, ele não volta na tua clínica nem te indica. O sucesso do teu atendimento particular está diretamente relacionado ao sucesso do tratamento do teu paciente, que está diretamente relacionado ao estabelecimento de uma aliança terapêutica durante uma consulta, que está diretamente relacionado à aliança terapêutica. Isso aí. Exatamente. Então, a gente trouxe aqui para vocês alguns dos ingredientes que você precisa utilizar, ou que a gente recomenda que você utilize, para criar uma aliança terapêutica poderosa com o seu paciente. Vamos lá. E aí, antes de falar desses ingredientes, é importante te dizer que a gente aqui, caso você também esteja chegando agora, a gente defende uma consulta em 4 passos. A gente defende uma consulta diferente da consulta que você aprendeu lá no exame clínico, na faculdade. Lá na faculdade a gente aprende um tipo de anamnese que é basicamente voltado para pacientes que estão num leito de hospital. É um tipo de atendimento onde você sai fazendo exatamente um questionário. Qual a sua queixa principal? Quando começou? HDA, enfim, história familiar, história psíquica, enfim, um monte de histórias. Aí depois você faz um exame físico, coloca um monte de exames complementares, e aí você pensa em pós-diagnóstico e condutas. Essa é a anamnese tradicional. Isso é para um paciente que está ali totalmente passivo, na maioria das vezes. No consultório particular, olha só a diferença. O paciente está totalmente ativo na maioria das vezes. Ele quer participar. Ele está fazendo investimento financeiro, de tempo, de energia, e ele quer participar. Então, é totalmente diferente. Você precisa... A dinâmica da relação é diferente. E aí, infelizmente, a nossa formação, a gente acaba transferindo esse modelo de atendimento do hospital para o consultório. E é por isso que as taxas de adesão, Arthur, são baixíssimas, né, cara? Por isso que muitos consultórios, como você falou, eles não têm a vida tem até um estudo do Sebrae que mostra isso. 60% das clínicas médicas fecham nos primeiros 5 anos. Por quê? Porque a gente... E tem o estudo da OMS que corrobora aí, dizendo que em países desenvolvidos, né, a taxa de adesão a tratamentos medicamentosos gira em torno de 50%. Né? Imagina em países subdesenvolvidos, imagina em tratamentos que envolvam mudança de estilo de vida. Quando a gente entende que longevidade do nosso consultório, que é a nossa empresa, da nossa clínica particular, depende disso, aí o nível de importância da sua consulta vai para outro patamar, percebe? Não é só
essa questão de, não, é uma coisa, eu vou fazendo isso aí, eu faço depois. Não, é algo urgente. Você precisa desconstruir aquele tipo de consulta que você aprendeu e começar a aprender um tipo de consulta que realmente gere essa conexão, né? esse vínculo, essa aliança terapêutica. Então a gente defende 4 passos dessa consulta. Primeiro você escuta, depois você explora, depois você informa e depois você pactua. A gente tem uma série de coisas, né? Uma série de ingredientes que a gente recomenda que você utilize. A gente ensina isso de forma bem mais aprofundada no nosso curso, no Círculo Virtuoso da Medicina. Hoje a gente decidiu falar de um dos principais, que é a empatia. Empatia que muitas vezes pode ser banalizada, muitas vezes as pessoas entendem de forma diferente. As pessoas, Arthur, confundem muito empatia com simpatia, por exemplo. Não, eu tenho que sorrir, eu tenho que chamar o paciente pelo nome, eu tenho que buscar o paciente na porta, eu tenho que apertar a mão do paciente, enfim. Na verdade, isso você está sendo cordial. Isso realmente a gente tem que aprender em casa. São regras de relacionamento, isso é etiqueta. A empatia vai muito além disso. Hoje, nessa live, nos próximos 20 minutos, a gente espera que você capte isso e coloque em prática o mais rápido possível. Sabe por quê? Porque o outro mito também, né, Arthur, que a gente acaba recebendo é que, mas isso aí, ou a pessoa nasce com ela, ou vem de família, de berço, ou não é para qualquer um. Isso aí não é qualquer um que aprende. E não, empatia é treinável, é uma habilidade. Assim como você aprendeu um dia a suturar, assim como você aprendeu a fazer um parto, você aprendeu, enfim, qualquer habilidade é treinável. É importante dizer isso. Então vamos lá, como é que a gente coloca empatia nesses 4 passos da consulta? Eu acho que é interessante de início fazer essa diferenciação que você falou, né? Empatia, simpatia, o que de fato é isso e o que de fato desculpa. E como que a gente... Arborizei aqui e me perdi. Vamos lá. Empatia, e qual a diferença de empatia e simpatia? Simpatia é quando realmente a gente está ali junto, sofrendo com o paciente junto com ele. Pensa aí você com um familiar doente. Não sei se você já tiver um familiar doente, mas eu já acompanhei, por exemplo, uma tia minha com câncer lá no ICESP, em São Paulo. Foi muito difícil, foi muito ruim. Porque eu estava ali na posição de familiar, não estava na posição de médico. Tudo que a minha tia sentia, eu sentia. E aí eu estava perto dela, eu estava abraçando, eu estava dizendo, vai ficar tudo bem. Eu estava sendo familiar. Então eu estava sendo simpático com ela. Isso vale para um sentimento ruim, vale para um sentimento bom. A empatia é diferente. A empatia, a gente faz um esforço de se colocar no lugar do sofrimento daquela pessoa, mas imediatamente a gente tem que voltar para o nosso papel de terapeuta. Não é que você não possa, por exemplo, abraçar um paciente ou até mesmo chorar com ele, se ele estiver ali com um sofrimento extremo e chorando e querendo um abraço seu. Você até pode. O que você não pode é chorar mais do que o paciente, né, que a gente fala. O que você não pode é sair do seu papel de terapeuta, porque afinal de contas ele está ali buscando ajuda. Você faz um esforço para entender a dor desse paciente, demonstra isso para ele, e aí depois você volta e se recompõe e fala assim, beleza, e agora o que eu proponho que a gente faça para enfrentar isso é X, Y, Z. E aí isso você foi empático. Simpatia é diferente, você acaba... Por isso que os professores lá, Arthur, falavam pra gente, olha, não pode se aproximar do paciente. É porque eles não sabiam essa diferença. Eles estavam querendo dizer assim, não seja simpático, não se contamine ao ponto do paciente ter que te consolar, sabe? Tipo, calma, doutor, vai ficar tudo bem. Aí seria demais. Pelo contrário, é a gente que tem que estar ali passando força para o paciente. E de nenhuma forma por exemplo, falar essa frase que eu disse, vai ficar tudo bem. A gente recomenda que você nunca faça isso. Na medicina, a gente nunca pode prometer nada, né? Uma frase que um professor, que eu não vou lembrar agora o nome, falou, uma vez eu nunca esqueci. No amor e na medicina, nem sempre nem nunca. Né? A gente nunca deve prometer. No outro extremo também, Arthur, a gente nunca pode tirar a esperança, né, cara? Quem somos nós para dizer que o paciente não tem mais? Enfim, daqui a tantos meses ele vai morrer, ou que não vale a pena lutar, enfim. Infelizmente foi uma das coisas que eu ouvi lá no ICESP. Né? Num lugar onde a empatia deveria imperar, foi um dos lugares que eu menos vi empatia. Infelizmente. Com muita dor eu falo isso, porque quem trabalha com oncologia, quem trabalha com sofrimento diário, quem trabalha em UTI, ou quem é de uma especialidade que lida com doenças crônicas, por exemplo, paciente reumático, essas pessoas elas têm que o mais rápido possível buscar entender melhor sobre empatia, treinar empatia, desenvolver empatia, para que elas consigam passar isso para os pacientes. Quantos pacientes estão deixando de ter suas doenças tratadas ou seu sofrimento minimizado porque o médico não conseguiu demonstrar empatia, né, cara? Então a gente pode resumir a empatia como uma atenção
ao sofrimento alheio, uma atenção e um suporte, um apoio ao sofrimento alheio. E a gente pode pegar isso e inserir ao longo de toda a consulta. Sim. Você falou de 4 passos da consulta, né? Seria interessante a gente citar como que a gente pode utilizar da empatia ao longo desses 4 passos. Teoricamente, o Sidney falou do escutar, do explorar, do informar e do pactuar. São 4 passos, né, que a gente está propondo como uma estrutura de você organizar a sua consulta. Quer dizer que você vai abolir totalmente toda a parte de avaliação racional da coisa. Não estava falando isso. Quando o Sidney falou ali também de esqueça totalmente a outra consulta, na verdade ele só estava se referindo ao modelo, né? Ao modelo. Primeiro ponto, né, acho que o modelo, o framework que tem que ter na sua cabeça primeiro ponto, no momento de iniciar a consulta, primeiro grande passo é o escutar. Então, se a gente tem aqui como grande objetivo estabelecer essa aliança terapêutica, e uma das ferramentas que é fundamental nesse processo é a empatia, eu não consigo ser empático se eu não escutar. O primeiro grande ponto é deixar esse paciente falar, enfim, o máximo que ele puder ali, né? Lógico, não o máximo, né? Mas você deixar o paciente falar num primeiro momento e logo em seguida explorar de uma forma um pouco mais ativa essas emoções. E aí, Sidney, como é que a gente insere a empatia nesses primeiros 2 passos? Enfim, explorar as emoções, a gente falou, mas logicamente após você também explorar toda a parte racional de anamnese que você precisa explorar do ponto de vista técnico também. Show. Mas cara, fora essa parte... E aí é importante, então, pegar o teu resumo, eu vou resumir o teu resumo. O resumo seria, o paciente precisa entender que você se importa. Isso é empatia. Ele tem que sair da sua consulta e dizer, meu Deus, esse médico, essa médica, ela realmente se importa comigo. Quando o paciente falar isso, é porque seu grau de empatia, você está conseguindo demonstrar empatia. E aí, Arthur, antes da gente falar de como demonstrar empatia no escutar, no explorar, eu acho que a gente tem que ser empático com os nossos colegas aqui, né, cara? Com os médicos. Dizer que se você hoje não está demonstrando empatia, né, se você, depois que terminar essa live aqui, ou você ouvir isso, daqui a pouco as pessoas vão ouvir em outro, ou vão ver essa live depois, vão ouvir no podcast. Mas se você hoje não está conseguindo fazer tudo isso que a gente vai falar aqui, calma, você também não pode se culpar tanto porque você não aprendeu isso. A gente, o CVM, né, o nosso projeto aqui, ele é exatamente uma via alternativa para o médico que queira aprender aquilo que ele não aprendeu na faculdade. Quando a gente coloca o problema em pauta, a gente, de maneira nenhuma, a gente está querendo dizer que a gente está querendo julgar, pelo contrário, a gente está querendo te ajudar. É difícil a gente querer fazer algo se a gente nem foi apresentado a isso. E o que vai acontecer é o seguinte, que quando a gente começa a colocar isso em prática, é normal que a gente tenha dificuldade. Mas a questão é, uma vez que você continua fazendo, é uma questão de tempo para isso ficar um framework normal. Uma das dicas que a gente recomenda para os nossos alunos é, faz uma técnica de cada vez. Porque, imagina, os nossos alunos, eles são bombardeados com conteúdos, né, Arthur, que nunca viram. A gente está falando de pessoas de 40, 50 anos que nunca tiveram acesso aos conteúdos de marketing, de gestão, de comunicação, de vendas. E aí, muitas vezes, o aluno, ele cria aquela ansiedade, ele tem acesso a um monte de conteúdos que ele nunca viu e cria uma ansiedade. E a gente fala, calma, gente, vai uma coisa de cada vez. Então aqui é a mesma coisa. Tem várias formas de demonstrar empatia, a gente vai falar aqui agora, mas a principal coisa que eu queria alinhar a expectativa é, calma, vai devagar, faz uma coisa de cada vez, testa, treina, errou, faz de novo. Enfim, o grande lance é esse. Uma das grandes mentalidades que a gente recomenda é que você saia do pedestal de alguém que já sabe tudo e se coloque num local de aprendiz, porque fica muito mais fácil. É muito mais fácil a gente virar e dizer, olha, eu não sei isso. Né, e a gente aprender do que a gente dizer, não, eu já sei, e a gente realmente não aprender. Né? Vamos lá, como é que a gente demonstra empatia? Você já falou a primeira coisa, Arthur. Você ali no início da consulta, você, primeiro, faz um contato visual, a sua linguagem não verbal e a sua linguagem verbal demonstra para o paciente que você está totalmente presente, isso para ele, cara, lembra que eu falei, ele se importa? Todo o framework é para no final ele dizer, ele se importa. Esteja presente para o paciente. De fato, faça um esforço para estar presente. Então, esquece o celular, esquece a caneta, esquece o prontuário e tenta entender, tenta se interessar de forma genuína, autêntica pelo sofrimento do seu paciente, pela história dele. Aí, Arthur, é importante a gente falar, por isso que é difícil fazer isso, cara, numa consulta de 10 minutos, de plano, sabe, de clínica popular. E eu aproveito para abrir um parênteses de público aqui, parabenizar uma aluna nossa. Eu não vou falar o nome dela para manter aqui o sigilo do nome dela, mas eu queria, se ela tiver contato com essa live aqui, ou alguém que possa saber quem é depois. Eu falei com a aluna nossa esses dias e ela falou, Sidney, eu pedi exoneração
do meu emprego público, porque eu não aguentava mais ter que atender 20 pacientes em 4 horas. Primeiro, que o salário não valia aquilo. Segundo, principalmente porque eu não estava satisfeito, eu não estava conseguindo, de fato, entregar o meu melhor para os meus pacientes. E aí, muitas vezes, eles saíam reclamando de mim enfim, e aí o sistema todo fica contra o médico. Os pacientes ficam contra o médico, os gestores contra o médico, todo mundo acha que a culpa é do médico. Eu queria abrir esse parênteses para parabenizar ela, né? Para parabenizar a coragem, né? A coragem. E a coragem, ela vem também, Arthur, a gente fala muito disso, de quando a gente tem acesso a conhecimentos que muitas vezes fazem com que a gente enxergue. Então ela, hoje, por ser nossa aluna, consegue enxergar que ela não precisa daquilo, cara. Que era um dinheiro, tipo, ela virou para mim, olha só o que ela falou para mim. Ela falou, Sidney, agora eu só vou, em vez de guardar X, eu vou guardar, sei lá, um terço de X. Mas não é algo que eu precise, sabe, que minha vida vai mudar. Não vou mudar nada na minha vida. Pelo contrário, eu vou ganhar tempo para poder focar no meu consultório. Olha que coisa massa. E aí no consultório ela faz um atendimento de 1 hora e meia. Ela falou para mim que demorou a última consulta dela particular 2 horas. Porque imagina se atender, estou falando de um endócrino pediatra. Uma pessoa que está ali, uma mãe angustiada, quem é mãe, quem é pai sabe, um filho com dificuldade de crescimento, um monte de hormônio que acaba, enfim, nós todos somos bombas de hormônio, e os hormônios não estão funcionando bem. Como é que em 10 minutos você vai... Não, vai ser, com certeza o seu problema é X. É o hormônio Y que tá baixo aqui, é o hormônio X que está alto. Fica tranquilo que está tudo certo. Toma esse remédio aqui e vai ficar tudo certo. Será mesmo que esse tipo de medicina é sustentável, é efetivo? A gente acredita que não. Aí eu pego esse exemplo dessa aluna, por exemplo, ela falou que atendeu uma mãe que estava desesperada, já tinha ido em todos os tipos de atendimento médico, tradicional, medicina chinesa, enfim, estava desesperada. E aí chega lá com um monte de exames, né, e aí ela falando a maioria desnecessários, mas a mãe está desesperada. E aí eu perguntei, mas e aí? Ela falou, pois é. Eu perguntei, demonstrou empatia? Ela falou, demonstrei. Eu falei, olha, eu entendo o seu desespero. Cara, só em você virar para o paciente e falar, eu entendo o seu desespero, é como se você estivesse tirando 1 quilo de 1 tonelada das costas dessa mãe, sabe? Ou quando essa paciente está ali desesperada, falando rápido, não sei o quê, tremendo, e você vira e reflete sentimentos. Isso é uma outra forma também de demonstrar empatia. Você fala assim, poxa, dona fulana, eu vejo, né, que a senhora, que isso realmente está lhe afetando muito. Né? Isso é uma forma também de demonstrar empatia. Refletir os sentimentos do paciente. Quando você deixa o paciente falar, quando você tem uma consulta onde você permite que o paciente fale, quando você realmente, de fato, demonstra para o paciente que você está ali. E aí a gente entra no segundo passo. Quando você, de forma ativa, pergunta para ela assim, ó, dona fulano, o que mais está lhe preocupando? Senhor fulano, o que mais lhe preocupa por você ter me procurado? Cara, você está explorando a emoção predominante que fez esse paciente te procurar. Você está hackeando a consulta. A partir do momento que você faz isso, nesses 2 primeiros passos, você, de forma inconsciente, o paciente já diz, meu Deus, esse médico, essa médica, de fato... ele está interessado em saber do meu problema. De fato, ele quer me ajudar. E aí pronto, você criou uma aliança terapêutica. A partir de agora, você já tem uma relação com esse paciente. Ele já confia em você. Ele vai estar aberto a te falar a verdade. Muitas vezes o paciente esconde por vergonha, por medo, por algum receio. A partir de agora, ele vai te falar. Quem aí nunca ouviu, o paciente vira... Doutor, deixa eu lhe falar. Na verdade, deixa eu lhe falar. E aí é onde a consulta começa. Para isso, para a gente desarmar esse paciente, a empatia é fundamental. A empatia é fundamental. Então, assim, seja no escutar, do ponto de vista prático, que você pode, de fato, mostrar para o paciente que você se importa. No momento onde ele está relatando sintomas, você está tendo posturas, linguagem não verbal que sinalize para o paciente que você está ali. Então, você falou contato visual, você já falou exatamente isso que você está fazendo comigo aqui, né? Olhando para o paciente e fazendo pequenos movimentos com a cabeça. Isso demonstra que você está ali, está ouvindo, né? Pode até fazer algum movimento sonoro, né? Uhum. Sim, sim. Entendi. Exatamente. Tô entendendo. Então, é totalmente diferente de o paciente estar falando e a sua postura na cadeira tá ali, aquela postura lá para trás, aquele olhar no computador, Foi o que aconteceu comigo. Você falou de aliança terapêutica, eu lembrei bastante de uma experiência que eu tive recente, né, enfim, em época de Covid, eu comecei a sentir uma dor no ouvido, achei estranho e acabei indo no otorrino para fazer uma avaliação. E foi basicamente o contrário disso tudo que você está falando, né? No momento onde eu falava, ele estava digitando no computador, até o contato dele comigo era no computador, então ele falava perguntando e no computador. Não havia contato visual, não Desculpa. havia...
Desculpa, é porque não havia... se não fosse trágico, seria engraçado. Né? Mas assim, é aquela coisa, não é uma crítica, mas é um exemplo do que é uma consulta racional, do que é uma consulta voltada para queixa-conduta. A minha queixa, dor no ouvido, eu ativei aquilo que eu falei no início. Eu ativei nele aquele botão, dor no ouvido pode ser isso, isso e isso. E aí ele vai, então, e foi exatamente o que ele fez. Fez 2, 3 perguntas, eu respondi as 2, 3 perguntas, ele me posicionou numa... Enfim, fez todo o exame e depois já instituiu a consulta. Tudo isso em 6 minutos. A parte emocional da história não aconteceu. Do ponto de vista do escutar, né, desse primeiro passo, essa linguagem não verbal ser um dos pontos mais importantes. E do ponto de vista do explorar, você avaliar tentar buscar aquilo que mais preocupa o paciente ou que ele tem mais como grande objetivo ali por trás daquela consulta. Eu acho que são um dos grandes... É o 80-20, né, a gente pode dizer assim. É o ponto mais importante desses 2 passos. Não é isso? Sim, exatamente. E aí a gente vai para o terceiro passo. Na hora, aí você já explorou, você fez ali uma anamnese bem feito, você levantou as hipóteses diagnósticas, e aí você vai fazer algo que, infelizmente, também poucos colegas fazem, que é direcionar o diagnóstico para o paciente. Nesse momento, o que acontece? Você vai falar um diagnóstico, significa que você vai dizer que o paciente tem uma doença. Na maioria das vezes, a gente fala isso de forma automática também. A gente fala isso de forma racional, puramente racional, como de fato se a gente fosse uma máquina. Já pensou, cara? Você virar para o paciente e falar assim, olha, você tem lúpus, olha, você tem câncer, olha, você tem, enfim. E aí eu digo mais, dar uma má notícia, às vezes, para você pode ser uma boa notícia. Você vai virar e vai dizer assim, ó, fica tranquilo que é só uma gripe. Já pensou dizer que é só uma gripe em tempos de Covid? Sabe? Ou até fora dele, o paciente, na cabeça do paciente, aquilo pode ser, sei lá, uma meningite, né? Porque ela pode ter uma experiência prévia com a doença. O grande lance é, quando você for dar o diagnóstico, primeiro, de fato, a técnica, isso é uma premissa que a gente fala também muito aqui, tá? De nada vai adiantar a técnica que a gente está te ensinando se você não fizer um esforço real e genuíno para trazer os sentimentos à tona. Tipo, não adianta dizer, eu entendo, eu imagino, sabe? Tipo, igual um robozinho. Não, você tem que fazer um esforço. Poxa, Dona Maria, poxa, seu João, sabe? Eu só penso nesses nomes mais simples, tá? Não penso em Jameson, em Jennifer, só em nomes simples. Poxa, seu João, poxa, Dona Maria, eu imagino, sabe? Tá vendo aqui, ó? Falta de botox aqui, ó. Eu tô demonstrando com essa expressão aqui sofrimento. Apesar de ser nordestino e eu estar sempre expressando sofrimento, segundo um amigo meu, bullying com nordestino, isso é preconceito, isso deveria ser crime. Mas enfim, eu tô ali, cara, fazendo um esforço para dizer, eu me importo com você. Eu me importo com você. Eu me importo com o seu sofrimento e você não tá sozinho. Toda vez que a gente for falar de um diagnóstico, é importante a gente, se o paciente demonstrar sofrimento, e isso vai acontecer na maioria das vezes, que a gente demonstre empatia. Como é que a gente demonstra empatia? Fazendo o esforço genuíno de se colocar no lugar dele. E aí tem 2 técnicas. Se você já passou por aquilo, você pode dizer eu entendo. Se você nunca passou, você pode dizer eu imagino. Eu imagino quanto está sendo difícil para você. Ou no caso da gente que é médico, que você lida com aquilo o tempo todo, você pode dizer, olha, eu imagino porque eu atendo pacientes com esse problema todos os dias. Eu lido com esse sofrimento todos os dias, então eu imagino. E aí você dá apoio para o paciente. Não é só também passar a mão na cabeça do paciente e dizer, olha, eu estou aqui, você não está sozinho, a gente está junto. Então, nesse terceiro passo de informar, é extremamente importante empatia também. E no último passo, na parte de pactuar, imagina que você vai falar do seu tratamento. Então, imagina que você falou o diagnóstico, explicou para ele, né, deu clareza, fez algumas metáforas que a gente recomenda, né, as exemplificações, a técnica que a gente recomenda. O passo seguinte é você oferecer opções terapêuticas. Vamos supor que o seu tratamento ofereça algum tipo de dor, algum tipo de sofrimento. Imagina dizer para um paciente, né, Arthur, que tu que lida com isso diariamente, alguns dias, né, da tua vida, da tua semana, virar para o paciente que adora comer e dizer, olha, você vai ficar um tempo sem poder comer. Tipo, é a mesma coisa de dar uma... Enfim, você vai machucar, isso dói. O que acontece? Quando você propõe o seu tratamento, é importante, de novo, perceber o sofrimento que isso vai causar no paciente. E se ele demonstrar algum tipo de sofrimento, que você seja empático também. Olha, eu quero te dizer, de novo, que eu imagino quanto deve ser difícil para você abrir mão aí do seu sorvete, do seu refrigerante. E aí, se você já tiver passado por isso, você fala, eu entendo o quanto isso é difícil. Sabe por quê? Porque eu já passei. Cara, isso é poderosíssimo demais. Isso é muito poderoso. Uma coisa, e aí uma das coisas que a gente fala muito aqui também no CVM, né? Que a gente precisa buscar ser o exemplo, né, do que a gente recomenda. Busca sempre estar sendo o exemplo daquilo que a gente... para ser coerente. Porque é complicado você dizer assim, ó, você tem que emagrecer e você tá ali, às vezes, acima do peso. Você tem que parar de fumar e o paciente sentir o cheiro no seu consultório ali de fumaça, sabe? A empatia, ela passa
ela pressupõe que a gente demonstre para o paciente que a gente também é humano, que a gente também passa por aquela dificuldade, que a gente entende porque de fato a gente passa por aquilo. Quando você escuta o paciente, quando o paciente demonstra sofrimento em qualquer parte da consulta e você está ali pronto para dizer que você se importa, de alguma forma, dessas que a gente falou, esse paciente, ele cria um vínculo com você gigantesco. Gigantesco. Isso está na base do atendimento médico, né? Desde sempre, desde Hipócrates, enfim, a empatia, que algumas pessoas chamam de compaixão, ela é a base para a relação entre as pessoas. Ao longo de uma consulta, se a gente for fazer uma recapitulação aqui, ao longo de todos os passos da consulta, existem momentos onde o paciente pode demonstrar algum tipo de sofrimento. Seja ele já trazendo para você, seja a partir do momento onde você entra com diagnóstico e com tratamentos. Uma vez que a empatia consiste em o paciente entender que você se importa com ele, seja no momento onde ele traz uma informação, seja no momento e essa informação é trazida, seja ativamente por ele, seja a partir de uma pergunta sua, né, no segundo passo, seja no momento onde você dá um diagnóstico, seja no momento onde você estabelece um tratamento, ao longo de todo esse momento pode ter algum momento de sofrimento. E se neste sofrimento, nessa demonstração de sofrimento, você, através dessas técnicas que a gente citou, ele consegue perceber, né, que você se importa, a probabilidade dele sair dali tocado emocionalmente, né, é muito maior. Ele sair dali com essa percepção de que você faz uma consulta diferenciada é muito maior. Porque grande parte dos médicos estão, como a gente falou no início, banalizando, ou grande parte do sistema, né, onde os médicos estão inseridos, estão banalizando o sistema de consulta. Estão focando exclusivamente em diagnóstico e tratamento. Essa parte emocional, que é a parte que mais conecta, você consegue buscar ativamente essas informações e demonstrar interesse, atenção e compaixão ali ao longo de todos esses passos, a probabilidade de você sair disso tudo com essa percepção de diferenciação é muito grande. Arthur, e aí uma coisa que é importante a gente falar também, que aqui no CVM a gente junta muitos blocos de conhecimento, né? Então, tudo isso que a gente falou até agora, a gente falou muito de comunicação médico-paciente, né? Habilidade de comunicação médico-paciente. Mas, cara, quando a gente traz um outro bloco de conhecimento que a gente também fala muito aqui, que é o copywriting, que são os gatilhos mentais, quando a gente fala de empatia, a gente está falando de um gatilho mental chamado afinidade. Quando você consegue demonstrar empatia para o paciente, ou seja, em outras palavras, você está falando, eu sinto a dor que você sente, eu me importo com a dor que você sente. Você está dizendo para ele, eu sou que nem você, eu sou parecido com você. E aí você cria uma conexão de forma inconsciente com esse paciente. Eu estou só aqui reforçando o poder da empatia, Então, tem outros blocos de conhecimentos, como programação neurolinguística também, que a gente poderia falar do toque. Imagina, né, se coloca no lugar de um paciente que está ali se abrindo com você, que está ali sofrendo, você vai lá e pega na mão desse paciente, no punho aqui, né, no punho ou na mão, e fala aquilo que eu falei olhando no olho. Olha, eu sinto muito, eu imagino o quanto deve ser difícil para você, mas eu quero dizer que você não está sozinho nisso. Isso é poderosíssimo. E aí tem outras coisas que explicam isso também, a liberação de ocitocina e tudo mais. Tem toda a questão Tem um estudo interessante que eu assisti até uma palestra, um TED, que ele falava sobre a relação entre estresse, entre grande liberação de cortisol e grande liberação de ocitocina. À medida que a gente tem uma rotina, né, mais estressante de vida, né, e se você de repente está passando por um momento estressante, né, e você está ali com níveis de cortisol sendo liberados, cortisol e adrenalina mais acentuados, você também induz uma liberação de ocitocina. É como se fosse um mecanismo de defesa criado aí pela natureza, pelo Criador, para que em momentos de estresse nós busquemos ajuda, apoio, né, social. Nós busquemos outras pessoas para que nos ajude ali a enfrentar aquele momento estressante, né, aquele momento estressor. Então, é um mecanismo natural, né, um mecanismo fisiológico. Aí você imagina, o paciente chega com você com nível de estresse lá em cima. A ocitocina dele está ali também, a flor da pele, ali buscando ali um apoio social a alguém que lhe dê ali um suporte para ele enfrentar aquele momento. E aí você vai e não demonstra, né? Ou o contrário, né? Você vai e tá ali, e aí tem o toque, tem toda essa liberação da ocitocina mais, e você vai e dá toda essa demonstração de afeto, de atenção, de carinho, de compaixão. A probabilidade de criar essa fidelização é muito grande, a partir do momento que você exerce, né? E executa todas essas ferramentas e todos esses passos. É exatamente por isso que no final, muitas vezes o paciente, quando você utiliza isso, ele chega no final e fala assim, doutora, eu já tô saindo daqui mais leve, eu já tô saindo daqui com menos dor, eu já vou sair daqui diferente, só pela nossa conversa.
É por isso, é por tudo isso. De novo, muitas vezes parece besteira, mas o poder disso é imensurável. A gente vai para a dica prática, né? Qual que é a dica prática de hoje, Arthur? Eu recomendaria você fazer, se você trabalha em 2 pontos, 2 vínculos, você tem um vínculo público ou um plano de saúde e um particular. Tente ali fazer um grupo controle ali, né? Fazer uma avaliação dos resultados do seu paciente quando você faz essa consulta mais racional, consulta mais máquina, e dos resultados que o seu paciente atinge quando você faz uma consulta mais emocional. Uma consulta mais entendendo as dores dele, entendendo, enfim, executando, sendo empático ao longo de todos os passos da consulta, né? E avalia ali isso na prática. Imagina a diferença entre uma consulta, avalia ali os resultados de uma consulta mais racional e uma consulta onde você escuta o paciente, onde você explora a emoção predominante, né? Onde você é empático ao longo de todo esse processo, onde você informa o diagnóstico com mais clareza, né? Você usa ali exemplificações e metáforas para que ele entenda ali o diagnóstico que ele tem e é empático na hora de você passar o diagnóstico, que em vez de você simplesmente impor um tratamento, você pactua com ele todo um plano de cuidados. Avalie os impactos, as diferenças disso, faça ali um grupo controle ali e avalie esses impactos. Que, enfim, já tem estudos que fizeram isso, demonstraram que os resultados de adesão terapêutica sobem absurdamente. Mas e aí, teste isso na prática, né? Porque a gente aqui, a gente busca sempre trazer um conteúdo mastigado, um conteúdo que você termine a live aqui, por exemplo, ou termine de escutar esse conteúdo, se for no podcast, ou enfim, e você execute imediatamente. Porque, recentemente, eu vi um conceito muito interessante, Arthur. A gente, de novo, vamos dar porrada aqui na formação, tá? E não é só na formação tradicional, não é só na formação médica, não. Na formação de forma geral. A gente passa... Por exemplo, na faculdade de medicina, a gente passa 6 anos só consumindo, só botando para dentro, só botando para dentro. Na verdade, 5 anos botando para dentro e 1 ano a gente faz de prática no internato. Então, 4 anos botando para dentro, teoria, e 2 anos de internato, dependendo aí onde você fez faculdade. A questão é que a gente é treinado a só botar as coisas para dentro e a executar muito pouco. Cada vez mais, com o nosso projeto aqui, a gente vê que, não só a gente vê isso na prática, mas a gente faz parte de grupos onde a gente vê as pessoas tendo resultado. E a grande diferença das pessoas que têm resultado, das que não têm, é que as que têm, elas executam. Só que a nossa formação, a escola, como todo, só ensina a gente a fazer prova, a decorar, fazer prova, só botar para dentro e criar, a gente fica esse obeso mental que a gente muitas vezes é. Quando a gente pega um conceito prático, como a gente trouxe aqui, empatia, é um conceito que tem livro só de empatia. A gente trouxe aqui mastigadinho, é só colocar em prática. E aí, por que a gente está falando para você colocar em prática? Porque é a prática que vai te destravar. Talvez, muitos de vocês já tinham essa noção, empatia é importante, empatia é importante. Mas a questão é, você está sendo empático? Você está conseguindo colocar isso em prática? Porque se você não coloca em prática, não adianta você saber. Uma coisa é você saber, outra coisa é você fazer. Então, coloca em prática, porque isso vai te destravar. Uma vez que você coloca em prática, você vê o resultado. Uma vez que você vê, você não tem como desver. Uma vez que você vê que funciona, pronto. Aí é só ir masterizando o processo. Beleza? Bacana, excelente. Estamos com um minutinho final aqui de live. Quero agradecer a todos aí os presentes. Qualquer coisa, se alguém tiver alguma dúvida, estamos aqui à disposição. Nosso grande objetivo aqui é de te ajudar a conseguir resultados no atendimento particular, que infelizmente a gente não consegue em outros vínculos. Então, que todos esses conceitos possam ser aplicados na prática, possam ser de fato implementados, isso possa estar trazendo resultados relevantes aí na sua carreira no atendimento particular. Tá bom? Muito obrigado a todos. Qualquer coisa, estamos por aqui. É isso. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.